O dia bateu 41 graus lá fora. O asfalto tremia. O ar parecia fogo. Aí, no meio da tarde, o ar-condicionado morreu, sem aviso, sem piedade. A casa virou um forno em minutos. O quarto ficou abafado. A sala cheirava plástico quente. O ventilador só empurrava ar morno. Só que, do outro lado da cerca, tinha uma casa gelada. E o mais estranho não era isso. Era o silêncio. Nenhum compressor ligado. Nenhum barulho no quintal. Nenhuma unidade externa vibrando. Nada. Mesmo assim, lá dentro, parecia final de tarde, depois da chuva, fresco, calmo, respirável. Quando você descobre o que estava resfriando aquela casa, dá raiva porque não é tecnologia secreta. Não é aparelho de luxo. Não é sistema de mansão. É água. Só água em movimento. Um sistema simples, barato. Em alguns casos, praticamente de graça. E ainda assim, em 29 estados americanos, ele virou alvo de restrição. A pergunta não é só como funciona. A pergunta que incomoda é outra. Se isso existe há décadas, por que quase ninguém te contou? Tudo começa com uma cena muito comum. Você abre a conta de energia, seu estômago desce, o valor parece erro, mas não é. Aí você olha para o quintal, vê aquela caixa do ar-condicionado, sunindo quente, suja, cansada, e pensa uma coisa simples. Tem mesmo que ser assim? Muita gente nunca faz essa pergunta, porque cresceu ouvindo a mesma história. Para resfriar uma casa, você precisa de compressor, precisa de gás, precisa de manutenção, cara. Precisa aceitar o barulho. Precisa aceitar a conta. Só que não. Existe um caminho antigo, discreto, quase invisível. Ele não depende de refrigerante químico. Não precisa de condensadora. Não tem serpentina entupida de poeira e algodão voando na primavera. E o detalhe mais absurdo é esse. A única peça que realmente se move pode ser uma bombinha pequena, dessas que consomem menos que uma lâmpada antiga. Imagina, um senhor entrando num galpão num dia brutal de calor. Lá fora, o sol estala na telha. Lá dentro, o ambiente está fresco. Não gelado de shopping, fresco de verdade, aquele fresco que seca o suor nas costas. Você procura a máquina. Ene o acha. Escuta só a água circulando ao longe. Foi assim que muita gente descobriu esse sistema. Não num showroom, não numa propaganda milionária, mas vendo alguém comum usar sem drama, sem discurso técnico, sem espetáculo. E é por isso que ele assusta tanto, porque quebra uma crença inteira, a crença de que conforto precisa ser complexo, a crença de que resfriamento depende de peças caras, a crença de que você tem que comprar sempre a mesma solução. O nome mais usado para isso é sistema de resfriamento por circuito de água. Parece tique, mas a lógica é simples demais. Água fria passa por um circuito. O calor da casa migra para essa água. Depois a água devolve esse calor lá fora num ponto naturalmente mais frio. Fim, sem truque, sem magia, sem etapa escondida. E quando você percebe isso, a próxima pergunta vem sozinha. Se a física é tão direta, por que esse sistema ficou fora do radar? A resposta começa a incomodar agora, porque conhecimento simples costuma ser perigoso, principalmente quando ele ameaça um mercado inteiro. E esse mercado movimenta bilhões. N quanto? Isso muita gente continua trocando compressor. Queimado em pleno verão. Continua chamando técnico no pior dia possível. Continua pagando caro por uma necessidade básica. Tudo isso sem saber que, em propriedades com poço, lago, nascente ou até uma cisterna enterrada, talvez já exista o começo de um sistema de resfriamento quase gratuito. E esse é o tipo de informação que muda a forma como você olha para o próprio quintal. Agora, segura essa imagem. Debaixo da sua casa, ou rua atrás dela,
Existe água fria. Não precisa ser água congelante, só precisa ser mais fria que o ar interno. Em muitos lugares, água subterrânea fica entre 10 e 18 graus o ano inteiro, mesmo quando o chão lá fora está queimando. Esse contraste faz tudo acontecer. Você entra num quarto abafado. O ar pesa no nariz. A parede devolve calor. O lençol parece morno. Aí, a água começa a circular por tubos no piso, no teto ou nas paredes. Sem pressa, sem barulho, sem show. O calor do ambiente encontra uma superfície mais fria e segue para ela naturalmente. É física básica. Calor sempre corre do mais quente para o mais frio. Você não precisa empurrar essa troca com uma máquina monstruosa, você só precisa manter a água em movimento. É aí que entra a bomba. Em muitas montagens ela usa entre 30 e 80 watts. Isso é pouco, muito pouco, menos que vários eletrodomésticos bobos da cozinha. A água passa pelos tubos, absorve o calor do ambiente. Depois volta para o ponto de origem. Pode ser um poço fundo, pode ser um lago com boa profundidade, pode ser uma cisterna enterrada, pode ser uma nascente fria. Lá, esse calor se dissipa no volume de água ou no solo ao redor, e o ciclo recomeça. Repara na diferença. O ar-condicionado comum precisa comprimir gás, condensar, evaporar, forçar várias etapas. Esse sistema usa uma coisa que já existia ali: diferença de temperatura. Só isso. Muita gente torce o nariz porque parece simples demais, mas simplicidade não é defeito. Muitas vezes é vantagem. Menos peças, menos risco, menos manutenção, menos pontos de falha. Imagina uma tarde de verão daquelas que deixam a janela quase intocável. Você pisa descalço no chão e ele não está quente, está neutro. Quase fresco, o ar da sala não te agride. Você respira fundo. O corpo relaxa. Não tem aquele jato artificial gelando só um canto. O conforto fica espalhado. Mais estável, mais silencioso. Isso muda a sensação da casa inteira. E aqui entra um detalhe que quase ninguém comenta. Sistemas assim não sofrem do mesmo jeito quando a rua ferve. Um ar-condicionado tradicional perde eficiência quando a temperatura externa sobe demais. Ele passa a lutar contra um ambiente hostil. Já a água subterrânea continua ali embaixo, protegida do sol direto, quase indiferente ao caos da superfície. Enquanto o asfalto derrete, a fonte fria segue constante. Essa constância vale ouro, principalmente nas ondas de calor mais longas. E é por isso que quem conhece esse princípio olha diferente para um terreno com água disponível, não como um detalhe, mas como uma vantagem térmica escondida. Tá, mas como isso aparece na vida real? Vamos sair da teoria. Imagina uma casa simples, num terreno com poço antigo. Nada de mans, o nada de laboratório, o dono já tem a água até mespa. Falta ligar os pontos. Ele compra tubos PX numa loja comum. Compra conexões, compra uma bomba pequena. Em alguns casos, esse gasto fica entre $0 e $400. Sim, zero, quando parte do material já existe. Ele passa o circuito em áreas estratégicas. Piso, anforo, paredes internas. Não precisa transformar a casa numa nave espacial. Precisa entender o caminho do calor, onde o sol bate mais, onde o ar fica preso, onde a troca térmica vai render melhor. Aí a água fria entra, circula, rouba calor do ambiente, volta para o poço ou para o reservatório frio e repete. O efeito não parece cinema, parece coisa melhor, parece normalidade em pleno inferno. A cozinha deixa de ser castigo, o quarto deixa de acumular bafo, o corredor para de devolver ar quente na cara. E o melhor vem agora. Depois de instalado, o custo de operação é
ridículo. Às vezes, praticamente nada. Se a bomba for ligada a um painel solar pequeno, o gasto operacional pode cair a zero. Pensa no tamanho disso. Resfriamento contínuo, sem conta mensal crescente, sem medo da próxima manutenção, sem desespero quando a cidade inteira liga o ar ao mesmo tempo. Só que tem um ponto importante: isso não é gambiarra. Gambiarra é quando algo funciona por sorte. Aqui existe lógica, existe transferência térmica, existe diferença de temperatura, existe um circuito fechado e existe planejamento. Quem trata isso como brincadeira erra feio, porque o sistema pode ser simples, mas precisa ser bem pensado. Tubulação mal posicionada perde desempenho. Fonte de água mal avaliada gera decepção. Isolamento ruim rouba resultado. Por isso, as instalações mais inteligentes nascem da observação. Onde a casa esquenta? Primeiro, qual cômodo vira estufa às 3 da tarde? Qual parede pega mais sol? Qual volume de água realmente se mantém frio? É quase como ouvir a casa antes de mexer nela. E quando esse cuidado entra, o resultado impressiona. N, o pelo luxo, pela coerência. Você olha para tudo e pensa, isso faz sentido demais. Talvez seja exatamente esse o problema. Porque coisas que fazem sentido demais costumam ameaçar sistemas caros demais. E quando uma solução barata funciona bem, ela cria um tipo de desconforto que não aparece na conta de luz. O desconforto de quem lucra com a sua dependência. Guarda isso, porque essa sensação ainda vai crescer. Agora vem a parte que realmente prende a atenção. O que acontece quando o calor fica brutal? Não um calor comum, mas aquele calor que faz o portão queimar a mão, aquele calor que deixa o cachorro deitado na sombra sem força. Nessas horas, o ar-condicionado tradicional começa a sofrer. Quanto mais alta a temperatura externa, mais ele apanha da própria tarefa. Ele precisa jogar calor para fora, só que o lado de fora tá fervendo. A diferença térmica diminui. A eficiência cai. O consumo sobe. O barulho aumenta. E às vezes a casa nunca chega no conforto prometido. Muita gente já viveu isso. O aparelho ligado o dia inteiro. A conta subindo. E a sala ainda quente. Já um sistema de circuito de água trabalha com outra lógica. A fonte fria está protegida do sol. Poço fundo não liga para o asfalto, derretendo. Lago profundo não responde na mesma velocidade do ar. Cisterna enterrada sente mais o chão do que a superfície. Isso cria estabilidade. Em relatos de propriedades no sul e no oeste dos Estados Unidos, moradores disseram manter o interior entre 20 e 22 graus, mesmo com o lado de fora acima de 38 graus por até 2 semanas. Lê isso de novo, com calma. 2 semanas de pancada térmica e a casa ainda respirável. Não porque o sistema seja mágico, mas porque ele não depende do mesmo campo de batalha. Imagina uma noite dessas. A rua inteira, com máquinas unindo, compressores ligando e desligando. O bairro inteiro parece um estacionamento industrial. Aí você entra numa casa onde só existe silêncio. O ar está limpo. A pele esfria devagar. Você deita. Não escuta motor arrancando. Não sente rajada gelada batendo no rosto. Só conforto constante. Esse tipo de conforto muda o humor da casa. Gente irritada fala mais baixo. Criança dorme mais rápido. Cozinha deixa de virar punição. E tem outro detalhe pouco falado. Sistemas com menos componentes críticos costumam falhar menos nos piores dias. Quem já perdeu o compressor justamente na semana mais quente sabe a dor. O técnico some. O orçamento dispara. A cidade inteira entra em fila, com água circulando, e uma bomba pequena. O cenário é outro. Claro, ainda existe manutenção básica. Ainda existe verificação, ainda existe
responsabilidade, mas o nível de vulnerabilidade cai. Só que, antes de você pensar que todo mundo deveria instalar isso amanhã, vem a trava. E essa trava não é técnica. Não é porque a física falhou, não é porque os resultados desapareceram. A trava aparece quando o sistema encosta em duas palavras pesadas: água e regulamentação. E é aqui que a história deixa de ser só engenhosa. Ela fica política. E quando algo útil fica político, quase sempre tem dinheiro escondido no meio. Chegamos na parte mais irritante. Em 29 estados americanos, esse tipo de solução enfrenta barreiras sérias, às vezes por regra clara, às vezes por interpretação de código, às vezes por um labirinto tão chato que o dono desiste antes de começar. A justificativa oficial parece sensata quando você escuta rápido: uso da água, proteção de aquíferos, controle ambiental, revisão técnica. Só que, quando você entra no detalhe, a coisa fica nebulosa. Em vários lugares do leste, existe uma tradição jurídica chamada uso ribeirinho. Termo simples: quem está perto da água pode usar essa água de forma razoável. No oeste, a lógica costuma ser diferente. Novo uso precisa de autorização estatal, mesmo se a água estiver no seu terreno. Até aí, tudo bem. O problema explode quando um circuito fechado, que devolve toda a água à fonte, começa a ser tratado como se fosse consumo real. A pessoa não está irrigando uma plantação, não está enchendo o caminhão-pipa, não está desperdiçando milhares de litros, está trocando calor. Só isso. Mesmo assim, em alguns casos, esse uso entra no mesmo radar burocrático. Imagine a cena: você chega num balcão municipal com um projeto simples: tubos, bomba, poço já existente. Tudo fechado, tudo retornando, e escuta uma resposta fria. Talvez precise de licença. Talvez essa palavra mata mais projeto que parede rachada, porque talvez vira taxa, vira laudo, vira espera, vira advogado, vira cansa. Ou reguladores argumentam que, em escala, até sistemas fechados podem alterar temperaturas locais do aquífero. Essa discussão existe, só que, no uso residencial individual, a evidência é disputada. E é aqui que a contradição salta. Sistemas geotérmicos comerciais, baseados na mesma física de troca térmica, operam há décadas com selo, marketing e aval técnico. Só muda o formato do circuito. Em vez de água de poço ou lago, usam loops enterrados no solo. A lógica central é a mesma: tirar calor da casa, levar esse calor para um meio mais frio. Então, por que um modelo é tratado como solução premium e outro como problema regulatório? Essa pergunta incomoda porque toca no centro do jogo. Nem toda barreira nasce da ciência. Algumas nascem da forma como a ciência é traduzida por interesses. E quando o cidadão comum aparece com uma solução barata, sem pacote de marca, sem contrato de manutenção e sem instalador credenciado, o sistema institucional costuma reagir pior. Não porque seja sempre ilegal, mas porque ele foge do trilho onde o dinheiro já aprendeu a correr. É por isso que tanta gente nunca ouve falar dessa alternativa de forma aberta. O silêncio, aqui, não é acidente. O silêncio tem função. E agora a parte mais desconfortável de todas. Quando você compara esse sistema caseiro com a indústria geotérmica, a diferença real não está na física. Está no tamanho do bolso envolvido. A troca de calor é velha, conhecida, estudada. O que muda é quem empacotou isso e vendeu como produto premium. Fabricantes de sistemas geotérmicos movimentam bilhões. Tem rede de instaladores, tem certificações, tem garantia, tem lobby, tem linguagem técnica pronta. Isso não significa que o produto seja ruim. Longe disso. Muitos funcionam muito bem. O ponto é outro. Quando
A mesma lógica aparece na mão de um proprietário com tubos, bomba e acesso à água fria, o interesse comercial despenca. E junto com Ilaisom, o entusiasmo institucional. Pensa numa estrada rural de Rio. Silêncio, terreiro amplo, um celeiro antigo. Durante mais de um século, comunidades agrícolas, incluindo fazendeiros Amish, usaram água fria de poço para pear, resfriar leite, refrescar áreas de armazenamento e moderar temperatura em construções. Sem propaganda, sem showroom, sem financiamento em 48 parcelas. A tecnologia ali era confiança prática. Vizinho ensinando vizinho. Gente repetindo o que funcionava. O cheiro era de madeira, feno e água de poço. E o resultado era concreto. Quando uma solução sobrevive por gerações, ela merece atenção. Não porque seja romântica, mas porque resistiu ao teste mais cruel, o uso contínuo. Só que esse tipo de conhecimento raramente ganha palco, porque ele não nasce em campanha publicitária. Nasce no cotidiano, nasce em propriedade comum, nasce em mãos que não estão vendendo assinatura de manutenção. E isso expõe uma verdade dura. Muitas vezes, a tecnologia que chega até você não é a mais simples, nem a mais acessível, é a mais rentável para a cadeia certa. Repara como isso muda a leitura do problema. Você não está diante só de um sistema de resfriamento alternativo. Está diante de uma disputa entre conhecimento distribuído e conhecimento embalado, entre autonomia e dependência, entre solução local e mercado centralizado. E ninguém precisa conspirar numa sala escura para isso acontecer. Basta que o incentivo econômico puxe sempre para o lado mais lucrativo. É assim que certas ideias somem do debate. Não porque foram refutadas, mas porque foram ofuscadas. Ene quanto. Isso, o dono de uma casa com poço, lago ou nascente. Talvez esteja sentado sobre uma vantagem absurda, sem saber. E o pior é que ele continua pagando conta alta, trocando equipamento caro e tratando o calor como sentença inevitável, quando na verdade talvez falte só uma informação certa no momento certo. E informação certa, quando aparece tarde demais, dói mais do que defeito mecânico. Só que tem uma camada final nessa história. Muita gente pensa assim: tudo bem, eu não tenho lago, não tenho poço fundo, então acabou. Talvez não. Existe uma versão ainda mais interessante. A cisterna enterrada, e aqui o jogo muda de novo, porque você não precisa de um corpo d'água gigantesco para criar massa térmica útil. Em projetos modestos, uma cisterna de 500 galões, algo perto de 1.900 litros, já pode servir como dissipador térmico para uma casa menor ou bem ajustada. O segredo está na profundidade. Enterrada, ela fica protegida das oscilações brutais da superfície. O solo segura parte da temperatura. A água dentro dela responde mais devagar ao calor externo. Agora imagina o quintal sendo aberto, o cheiro de terra molhada subindo, a pá batendo em camadas mais frias. Depois, o reservatório descendo, silencioso, quase invisível quando termina. Você olha e nem parece que ali nasceu parte do sistema. Essa descrição importa, porque conforto real não precisa sempre aparecer. Em muitos casos, essa cisterna pode ser alimentada por captação de chuva ou por uma nascente pequena. E como o circuito é fechado, a água não some no processo. Ela circula, entra no loop, sai do loop, volta para o reservatório. O investimento estimado para essa etapa costuma ficar entre $200 e $600, dependendo do recipiente e da escavação. Soma tubos, conexões e bomba. E muita gente ainda fica abaixo de $1.000. Agora coloca isso
ao lado da alternativa tradicional. 30 anos de uso podem significar 3 trocas completas de ar-condicionado. Em alguns cenários, algo perto de $8.000 cada troca. Faz a conta. Não é uma diferença pequena, é um abismo. E o abismo não está só no dinheiro. Está na dependência. Um sistema caro te prende ao ciclo de manutenção, peça, escassez e urgência. Um sistema simples, bem feito, te aproxima de estabilidade. Claro, não existe milagre universal. Casa mal isolada continua perdendo desempenho. Projeto ruim continua sendo projeto ruim. Fonte térmica mal avaliada ainda pode decepcionar. Mas percebe o tamanho da oportunidade? Muita gente está pensando em conforto só pela ótica do aparelho. E talvez devesse pensar pela ótica do terreno, pela ótica da água, pela ótica da massa térmica disponível, pela ótica do que já existe ali, escondido sob os pés. Isso não é nostalgia tecnológica, é estratégia, é olhar para a infraestrutura natural da propriedade como ativo. E quando você começa a pensar assim, a casa deixa de ser só construção. Ela vira sistema, e sistemas inteligentes quase sempre custam menos do que hábitos automáticos. Então vamos fechar todos os loops abertos. O sistema existe. A física fecha. Os relatos práticos chamam atenção. O custo pode ser baixíssimo. A operação pode chegar perto de zero. E, ainda assim, ele continua fora do radar da maioria. Não porque seja impossível, mas porque exige uma mudança de olhar. Em vez de perguntar qual aparelho eu compro, a pergunta vira outra: qual fonte fria eu já tenho? Essa troca mental muda tudo. Se você tem acesso a poço, lago, nascente ou espaço para cisterna enterrada, já existe matéria-prima para investigar. O primeiro passo não é comprar tubo correndo, é observar, medir temperatura da água, entender volume, ver profundidade, estudar a casa onde ela ganha calor, onde ela segura calor, onde a troca térmica renderia mais. O segundo passo é entender a regra local. E isso importa muito, porque, dependendo da região, o que parece simples no papel pode bater numa parede burocrática. Não é motivo para desistir. É motivo para agir com inteligência. Perguntar antes, documentar, diferenciar, circuito, fechado, de consumo, separar, fato técnico de medo administrativo. O terceiro passo é o mais raro, pensar fora do mercado pronto, porque a indústria te treinou a procurar caixa, marca, manual e parcela. Só que algumas soluções não começam numa vitrine, começam numa pergunta. E essa pergunta, no fundo, é a mais poderosa de todas. Por que eu nunca ouvi falar disso direito? Quando uma ideia útil fica escondida por tempo demais, quase sempre existem duas forças trabalhando: complexidade artificial e interesse econômico. Uma te convence de que tudo precisa ser difícil. A outra lucra enquanto você acredita. Só que o calor não espera debate. O verão chega, a conta chega. O compressor falha. A casa esquenta. E de repente, aquela informação que parecia curiosidade vira necessidade. No fim, essa história nem é só sobre resfriamento. É sobre autonomia, sobre perceber que tecnologia boa nem sempre faz mais barulho. Às vezes, ela faz menos. Menos consumo, menos peça, menos pânico, menos dependência. E talvez seja exatamente por isso que ela incomode tanto. Porque quando uma solução barata devolve poder ao proprietário, ela não resfria só a casa. Ela esfria também um modelo inteiro de dependência. E depois que você enxerga isso, fica impossível olhar para o próprio terreno do mesmo jeito.